parte das pesquisas que eu venho desenvolvendo na Unicamp, essencialmente, praticamente nos últimos 30 anos, né? Então, essa é uma parte da pesquisa sobre a eletrodinâmica de Weber, e tem uma outra parte, que foi a que eu falei aqui há 4 anos atrás, sobre mecânica relacional, né? Bom, aquilo que a gente está acostumado, que aprende no Halliday, no Tipler, no Griffith, no Jackson, no Feynman, é a eletrodinâmica clássica, né? São as equações de Maxwell e a força de Lorentz. Então a gente tem a lei de Gauss, divergente do E, que não tem monopolos magnéticos, divergente do B igual a zero, a lei de indução de Faraday, rotacional do campo elétrico, elementos de DDT, e a lei circuital de Ampère com a corrente de deslocamento, né? Então, essa formulação, que é a que todos nós aprendemos na graduação, na pós-graduação, ela é toda baseada nas fontes, o Rho e o J, né, que são as fontes dos campos, e, essencialmente, são equações descrevendo os campos e a propagação dos campos, elétrico e magnético. E a gente tem que acoplar essas equações do Maxwell com a chamada força de Lorentz, que diz como que as cargas vão sentir a presença dos campos, como é que elas reagem. Então, a força que atua nas cargas é o QE mais QVB, o V é a velocidade da carga, né? E o E e o B são os campos elétricos e magnéticos. Essa é a eletrodinâmica que todos nós aprendemos. O que eu vou falar aqui é uma outra eletrodinâmica que é um outro paradigma, outra maneira de enxergar os fenômenos eletrodinâmicos. Ela é devida ao Weber. O Weber, ele foi contemporâneo do Maxwell. Ele nasceu um pouco antes que o Maxwell e morreu um pouco depois do Maxwell. Viveu na mesma época. É alemão, trabalhou junto com Gauss na Universidade de Göttingen. Então ele nasceu em 1804, morreu em 1891, e aqui estão os dados principais relativos à eletrodinâmica de Weber. A lei de força, ele publicou em 1846, que é o que a gente vai estar falando aqui. 2 anos depois, a energia. Depois ele tem a medida do C, 1 sobre raiz quadrada de μ0 y0, o primeiro a medir foi o Weber. Ele tem a equação de onda, e ele tem também um modelo planetário que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Então, aqui são os dados de época principal do Weber. Mas lembre, então, que ele é contemporâneo a Maxwell. É um outro paradigma, mas viveram na mesma época. Tinham os mesmos problemas, as mesmas coisas que eles queriam resolver. O enfoque do Weber é totalmente diferente do Maxwell. O Maxwell seguiu as ideias do Faraday, as ideias de campo. A ideia do Weber foi toda baseada em força entre as cargas que estão interagindo. Então, o que ele conhecia em 46? Ele conhecia a força de Coulomb, que é do tipo da lei de Newton da gravitação, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Ele conhecia a força de Ampère, não é a lei circuital, é a força de Ampère entre fios com corrente, que também é do tipo da lei de Newton, só que é I1, I2 sobre R ao quadrado, em vez de N1, N2 ou Q1, Q2. Só que ela é mais complicada porque depende também dos ângulos entre os dois elementos de corrente e de cada elemento de corrente com a reta que os une. Mas ela é do mesmo tipo. E ele conhecia também a lei de indução de Faraday. Se você varia a corrente no circuito primário, você induz uma corrente no circuito secundário. Isso era o que ele conhecia. E ele, assim como o Maxwell, ele queria unificar esses 3 ramos do eletromagnetismo. O enfoque do Weber foi o seguinte: ninguém sabia o que era uma corrente elétrica na época. Para muitos era um fluido que não tinha nada a ver com carga, era dipolo, ninguém sabia. O Weber e alguns outros teve a ideia de que corrente é carga em movimento. Para a gente isso é óbvio, mas na época não era. Bom, aí ele falou, se corrente é carga em movimento, a força do Ampère deve ter um termo do tipo V1, V2.
porque corrente é velocidade. Só que isso aqui não tem em Coulomb. Então ele falou, então eu preciso acrescentar em Coulomb um termo de V1, V2, para eu poder deduzir ampere, de uma lei generalizada de Coulomb. Bom, aí ele falou, se corrente é carga em movimento, então eu variar a corrente no primário, e eu induzir uma corrente no secundário, é a mesma coisa que eu disser. Se eu acelero as cargas no primário, eu gero uma força nas cargas do secundário. Então, a lei de Faraday, essencialmente, microscopicamente, deve ter um termo de aceleração, que vai ser o dI/dt. Tá? Preste atenção que essa aqui é a essência da origem da eletrodinâmica de Weber. Ele quis unificar, assim como o Maxwell, só que usando força entre as cargas. E essa suposição de que corrente é carga em movimento, QB. Então deve ter V1, V2 e aqui deve ter um termo de aceleração. Nada mais é do que isso. Bom, então, em 1846, esta aqui é a forma final da eletrodinâmica do Weber. Então, ela é o termo de Coulomb, que é 1Q2 sobre R ao quadrado, que é central. Tem um termo de velocidade, que vai me dar a lei de Ampère. E tem um termo de aceleração, que vai me dar a lei de Faraday. Esse R ponto é o dr/dt, a velocidade entre as duas cargas que estão interagindo. O R dois pontos é a aceleração entre as duas cargas que estão interagindo. E aparecia uma constante que ele não tinha, nem ele é que introduziu essa constante, o Weber, nessa lei de força, para unificar a força do Ampère, que tem Q0 sobre 4π, com a força do Coulomb, que é 1 sobre 4π ε0. Aqui eu estou falando de sistema internacional, na época ele não usava isso. Mas seria o análogo, então a constante dele é o nosso 1 sobre raiz de μ0 ε0. Nem ele, nem ninguém tinha a mínima ideia de quanto que vale essa grandeza, só sabia que tinha unidade de velocidade. Podia ser 1 milímetro por segundo, podia ser 10 elevado a 27 metros por segundo. E aí, 10 anos depois, o primeiro a medir essa grandeza foi o próprio Weber. Ele era um físico experimental, não era um teórico. E aí ele fez a medida e encontrou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ou seja, eletromagnetismo está ligado com a óptica. O Weber que obteve isso, antes do Maxwell. Tá? Então esse é um resultado fundamental obtido pelo Weber. Tá? Então ela é uma força central do tipo 1 sobre R2, mas tem também termos de velocidade e aceleração. E o porquê dos sinais? Para chegar, o porquê do 1/2, o porquê do 1/2 aqui e dos sinais é para chegar na lei de Faraday e de Ampère. Tá? Quais são as propriedades principais da força de Weber? Se não tem movimento entre as cargas, dr, dt e tal, a gente volta à força de Coulomb e a lei de Gauss, que é uma das equações de Maxwell, que essencialmente é Coulomb. Ela satisfaz o princípio de ação e reação. Só isso garante que um sistema de cargas conserva o momento linear. Além disso, é ação e reação que a gente fala forte, porque a força está sempre ao longo da reta que une as duas cargas. Então conserva não só momento linear, mas também momento angular. E aí, o pessoal na época estava começando aquele teorema de conservação da energia, que é de 1840. Aí criticaram Weber, falaram, então essa lei aqui não conserva energia. 2 anos depois, o Weber apresentou essa energia potencial. É a primeira que surgiu no eletromagnetismo, que depende não só da distância, mas também da velocidade. E aí ele mostrou que um sistema de cargas interagindo pela força de Weber conserva a energia do sistema. Então ele é compatível também com conservação de energia. O que mais? A lei de indução de Faraday pode ser deduzida da força de Weber. Quem quiser ver detalhe, olha o livro do Maxwell. Tem na Dover, provavelmente, na editora Dover, provavelmente deve ter na biblioteca aqui. Mas você acha também na internet.
O último capítulo do livro do Maxwell é todinho dedicado à eletrodinâmica de Weber. Lá, por exemplo, ele mostra como que com Weber você deduz Faraday e Ampère. Tá? Então, tanto o Faraday quanto Ampère, você pode deduzir de Faraday. Para mim, o mais importante é o último aspecto, é o que me fez a mim, André, trabalhar com Weber, quando eu descobri Weber em livro de História da Ciência. O que é? Ela é completamente relacional. O que eu chamo de relacional? A força só depende da distância entre as cargas, velocidade entre as cargas e aceleração entre as cargas. O observador ou o sistema de referência não interessa. Só interessa a distância entre os corpos que estão interagindo, velocidade entre eles, aceleração entre eles. É diferente do que VB, daquele V que aparece na força de Lorentz. Aquela não é uma velocidade relacional. A do Weber é. E foi esse aspecto e o fato dela ser central que me fez trabalhar com Weber quando eu descobri a força de Weber, não nos meus cursos de graduação e de pós-graduação, mas em livros de História da Ciência. Quando eu descobri, eu falei, que ótimo, era o que eu estava buscando há muito tempo, e aí eu comecei a trabalhar com ela, e a cada dia descubro mais coisas interessantes que me faz continuar nessa jornada. Bom, com Weber, aqui agora eu estou invertendo, o Weber conhecia esta lei aqui, que é aquilo que eu falei, que é a força de Ampère entre dois elementos de corrente. E 1 e 2 sobre R ao quadrado, ela é central, só que ela depende do ângulo do dL1 escalar dL2, é o ângulo que um elemento faz com o outro, e depende do ângulo de cada elemento de corrente com a reta que une os dois elementos de corrente. Tá? Então, o Weber conhecia isto e criou a lei dele para chegar nela, a partir de uma generalização de Coulomb. Mas você pode inverter também, você pode começar com Weber e deduzir Ampère. A que a gente aprende nos livros didáticos é outra. A que a gente aprende é o IDL vetor B, que é devido a esse alemão aqui, Grassmann, onde esse B é devido ao Biot e Savart, dois pesquisadores franceses. Essa lei que a gente usa nos livros, ela vem 20 anos depois do Ampère. Então ela é o IDL-B, onde esse B é dado por um outro produto vetorial, e se você abre aqueles dois produtos vetoriais, para quem lembra aí de métodos matemáticos, A vetor B, vetor C, tem a regra do Bach-Cab. B, A escalar C, menos C, A escalar B. Né? Então vai dar isso daqui. Então, se eu comparo esta com aquela, o menos μ0 sobre 4π está nas duas, as duas é I1 e 2 sobre R ao quadrado, e aqui tem dL1 escalar dL2, R chapéu, dL1 escalar dL2, R chapéu. Só que aqui tem o número 2 e aqui não tem. E a principal diferente é essa última componente, porque a do Ampère, ela é central. Não interessa como que os elementos estão orientados. A força é sempre na reta que une os elementos. A do Grassmann, não. Ela tem uma componente que aponta na direção de um dos elementos de corrente. Então, elas são bem diferentes. Aí a gente fala, nossa, elas são tão diferentes, será que não dá para eu distinguir, fazer alguma experiência, né? Aqui eu vou mostrar 3 diferenças de Ampère e Grassmann. Primeiro, vamos supor que eu tenho os elementos que estão assim, igual nessa figura que está aqui. Tá? O 2 está em pé e o 1 está assim. Tá? Se eu calcular com Ampère, o 2 não faz força no 1, nem o 1 no 2. Estou falando entre elementos. Tá? Só esse pedacinho nesse pedacinho aqui. Já com Grassmann, a que a gente aprende nos livros, o 2 vai empurrar o 1 para baixo aqui. E o 1 não vai fazer força no 2. A que a gente aprende nos livros não satisfaz ação e reação. A do Ampère sempre satisfaz. Outra diferença, suponha que os elementos estejam alinhados, como aqui, ao longo de uma reta. Segundo Grassmann, um não faz força no outro. Segundo Ampère, eles devem se repelir.
Então é bem diferente. Só que, curiosamente, se eu calculo a força de um circuito fechado num elemento de um outro circuito, as duas dão igual. E as duas você pode escrever como sendo IDL vetor alguma coisa, mas integrado. Integrado ao longo do caminho fechado do 2 aqui. Tá? Então, se eu tenho 2 ou mais circuitos fechados, eu não consigo distinguir Ampère e Grassmann. Então, durante muito tempo, o pessoal falou, está tudo bem, elas são indistinguíveis, e aí, por algum motivo, que a gente pode discutir depois, escolheram trabalhar com a do Grassmann. E aí esqueceram a do Ampère. Só que, nos últimos anos, voltou-se o interesse em Ampère por N motivos. Eu vou mostrar aqui apenas algumas experiências. Mesmo que eu só tenha circuitos fechados, eu posso fazer experiência em parte de um circuito. Por exemplo, essa experiência aqui é devido ao próprio Ampère. Então aqui eu tenho 2 tinas com mercúrio e aqui eu tenho um condutor. Tá? Esse condutor, se eu ligar uma bateria aqui, vai circular uma corrente aqui nesse circuito. O Ampère criou essa experiência para testar o fato de 2 elementos se repelirem ao longo da mesma reta. Na hora que ele fecha o circuito e passa a corrente, o barquinho anda, tá? Se afasta da fonte da bateria. Para o Ampère, isso era uma prova da repulsão desse pedaço com esse pedaço. Tá? Estariam fazendo assim, e aí o barquinho vai andando. Uma experiência desse tipo é o chamado pêndulo de impulso eletromagnético. Agora, em vez de uma bateria, eu tenho um banco de capacitores. E aqui eu tenho uma chave. A minha ponte é esse pedaço aqui, tá? Igual esse barquinho aqui. É o B, C, D, E, F. E aqui eles são separados pelo ar. Então, tem 2 pedacinhos assim separados. E essa parte aqui está pendurada no teto. Quando eu fecho o circuito, eu vou descarregar o banco de capacitores. E aí essa parte é igual um pêndulo. Circula uma corrente muito grande e é como se fosse a ponte se afastando. Só que ele está preso. E aí, sabendo a altura, dá para você saber o impulso que recebeu, etc. Uma outra experiência também muito interessante que tem é essas aqui. Por exemplo, essa aqui eu vivenciei, eu passei um ano trabalhando com um pesquisador, Peter Granot, lá em Boston, nos Estados Unidos, que ele trabalha com todos esses tipos de experiências. Então, essa aqui é uma das experiências que ele fazia. Aqui, de novo, você tem um banco de capacitores, uma chave, e aqui um circuito, e aqui tem ar, assim como aqui, né? Aqui tem ar e ar. Então, essa parte aqui está desconectada mecanicamente do restante. Mas na hora que eu fecho a chave, aqui você forma faíscas, assim como aqui. Você forma faíscas, e aí você fecha o circuito. Mas na hora que você fecha o circuito, é uma corrente tão elevada, igual quando cai um raio, o fio, aqui é um fio fininho, 1 milímetro. Ele se rompe em vários pedaços. Para o Granot e para vários pesquisadores, isso era uma prova da força longitudinal de Ampère. Ok? Então, essas são experiências publicadas nos últimos 30 anos, publicadas na Nature, no Physical Review. Então, um assunto de 200 anos está voltando. Voltando agora um pouquinho para a história. O nosso amigo Maxwell. O Maxwell conhecia essas 2 forças aqui. Ele conhecia do Ampère e conhecia do Grassmann, que é de 45. O Maxwell é 20 anos depois. No tratado, o Maxwell compara as 2 forças. Olha o que o Maxwell diz. Eu vou ler aqui porque está meio pequeno. Então aqui ele está comparando a do Ampère com a do Grassmann e 2 outras que o próprio Maxwell criou. Dessas 4 suposições diferentes, a expressão do Ampère é sem dúvida alguma melhor, por ser a única na qual a força entre os 2 elementos é não apenas igual e oposta, mas também ao longo da linha reta que os une. No mesmo tratado do Maxwell, a obra que coroa o trabalho do Maxwell, ele fez a seguinte avaliação do Ampère, e eu assino embaixo as 2 coisas, concordo 100%. A investigação experimental pela qual Ampère estabeleceu as leis da ação mecânica entre correntes elétricas
é um dos feitos mais brilhantes na ciência. O conjunto de teoria e experiência parece como se tivesse pulado, crescido e armado do cérebro do Newton da eletricidade. Isso é um inglês falando de um francês. Então é um elogio muito pesado. O conjunto é perfeito na forma e de precisão irrefutável e está resumido em uma fórmula que eu acabei de mostrar, a partir da qual todos os fenômenos podem ser deduzidos e que tem de sempre permanecer como a fórmula mais importante da eletrodinâmica. Maxwell. Chega em casa hoje, abre o Halliday, abre o Griffith, abre o Feynman, abre o Jackson, abre o Lohan e Corson. Qualquer livro que vocês quiserem, vocês não vão encontrar a força do Ampère. A gente segue as ideias do Maxwell, mas não segue o que o Ampère falou. Ela sumiu dos livros didáticos. Desapareceu. Bom, pulando um pouquinho. Agora eu vou falar de um outro assunto. Quem de vocês tiver interesse, tem aqui 2 livros que vocês podem baixar em PDF gratuitamente lá na minha homepage. Um é Cálculo de Indutância e de Força em Circuitos Elétricos, que eu publiquei com um ex-aluno de doutorado, de iniciação e depois doutorado, Marcelo Bueno. Lá a gente compara Ampère e Grassmann, as experiências, as teorias, é só sobre isso. Este livro aqui é com outro ex-aluno, o João Paulo Chaive, que veio fazer o doutorado, depois o pós-doutorado comigo, e hoje ele é professor na Universidade Católica lá de Brasília. A gente fez uma tradução comentada, completa, do livro principal do Ampère, do francês para o português e do francês para o inglês. Esse que está em PDF na minha homepage é o inglês, mas a gente tem também em português, mas aí vocês têm que comprar ou pela editora da Unicamp ou em livro e-book. Mas lá na minha homepage tem também, é só vocês entrarem lá em orientações, currículo, tem a tese do João Paulo que está lá. Então tem a tradução comentada e completa da obra do Ampère. Não deixem de ler, é belíssimo o trabalho do Ampère. Só de curiosidade, em 200 anos o livro do Ampère não foi traduzido para nenhum idioma, nem para o inglês. Só quando a gente estava passando o nosso livro do português para o inglês, é que a gente descobriu uma tradução recentíssima do Michael Godfrey. Aí ele fez até a nossa introdução aqui, a gente combinou as traduções e agora ela existe em inglês. Nem em inglês não existia a obra do Ampère. Embora seja uma das unidades fundamentais, é o Ampère, todo mundo fala de lei do Ampère, a obra dele só estava em francês. Nem no inglês não existia, nem em alemão, nem em russo, nada. Agora tem em português e inglês. Outro assunto. O Weber e um aluno dele, o Kirchhoff, o mesmo da lei das malhas, foram estudar a propagação de sinais ao longo de um condutor. Em 1857, eles chegaram pela primeira vez na física na equação do telegrafista. O Weber criou 20 anos antes, em 1833, o primeiro telégrafo operacional, construiu, ligando a Universidade de Göttingen, onde é que ele trabalhava, com o Observatório Astronômico, onde é que o Gauss trabalhava. 1833. 20 anos depois, o Weber obteve a primeira equação teórica descrevendo a propagação de sinais, que é a equação de telegrafista. Qual que é a importância disso? Porque isso veio antes do Maxwell. 7 anos antes do Maxwell. O Maxwell, como a gente lê nos livros didáticos, ele introduziu a corrente de deslocamento na lei de circuital de Ampère. Quando ele fez isso em 64, o Weber, de onde que ele tirou o C? Ele não inventou. Ele pegou da lei do Weber, de 46. E, além disso, o Maxwell sabia da medida do Weber. 10 anos depois, em 56, que encontrou a velocidade da luz. E não só isso. O Maxwell conhecia e cita a dedução da equação do onda pelo Weber e pelo Kirchhoff. Nenhum livro didático fala isso.
Se você estuda pelos livros didáticos, você acha que Maxwell criou tudo isso daqui da cabeça dele. Velocidade da luz, equação de onda e tá. Tudo isso ele pegou essencialmente do amigo Weber. E elogia Weber. A pessoa que ele mais cita no tratado, além do Faraday, é o Weber. Sempre com elogios, pela brilhante resultados experimentais dele, etc. Agora, já é às vezes metade que eu queria falar, agora eu vou apresentar uma discussão que eu acho que é o mais importante para hoje aqui. Que eu queria mostrar para vocês, que é Weber versus Lorentz. Qual que é a diferença principal? Então essa daqui é o que vocês vão achar em todo o livro que vocês têm em casa aí. QE mais QVB. Então a força depende da posição, o 1 é a carga teste, aquela que está sofrendo a força, tá? De qualquer outra. E depende da velocidade dela. Mas não tem nenhuma componente em Lorentz que depende da aceleração da carga teste. Com Weber tem. E essa que é a principal diferença das duas. Tá? E é isso que eu vou estar discutindo com vocês aqui hoje, principalmente. Aqui, não se preocupem com a matemática, aqui eu abri, tá, as componentes das duas, em velocidade e aceleração, só para mostrar as duas. Chamar a atenção, Weber é sempre V1 menos V2, A1 menos A2, sempre entre as cargas. A que a gente aprende nos livros, não. Só aparece V, A, não é um menos o outro. Tá? É velocidade absoluta, aceleração absoluta. E o principal, Weber tem uma componente que depende da aceleração da carga teste. É como se fosse a força de Lorentz mais um termo de Q1A1 vezes um campo S. Tá? Essa aqui é a principal diferença. Tem várias, mas essa é a essência do mais gritante entre as duas. A gente fala, mas gente, será que pode ter uma componente aqui que a gente nunca soube dela? Como é que pode? Porque o QVB a gente vê toda hora, com imã e tal, né? O outro é puro. Será que não tem nada, que ninguém, 200 anos, 250 anos, nunca viu uma componente que dependesse da aceleração da carga teste? Aí eu vou mostrar para vocês 4 efeitos aqui que tem a ver com isso. O primeiro, para mim, é o mais fantástico de todos. Weber, 1870, ele estava estudando o problema de dois corpos, usando a lei dele de força. Então, F igual a MA, então aqui está a força do Weber igual a MA. Então é Coulomb, o termo de Coulomb vai dar o QE. Se você tem dois corpos, em geral a velocidade é pequenininha comparada com a da luz. Você pode esquecer aquilo lá para velocidade pequena. Mas aí tem um último termo, e o último termo é como se fosse uma massa A. Tá? Vai ter, aqui tem um termo de aceleração, você pode juntar esse R para lá e tal. É como se fosse uma, eu estou chamando aqui massa de Weber A. Não se preocupe em entender tudo, depois desse PDF vai estar aí com o professor Eduardo, vocês podem baixar, ver com calma depois. Esse termo eu posso passar ele para o lado de lá. E aí a carga vai se comportar como se ela tivesse uma massa efetiva. E essa massa efetiva vai ser a massa usual menos a massa de Weber. E essa massa de Weber pode ser positiva ou negativa. Vai depender do produto das duas cargas. E, o mais importante, ela cai com 1 sobre R. Então, se as duas cargas estão muito pertinhas, aquele termo é muito grande. Ele vai dominar em relação à massa usual do elétron. E, em particular, olha que fantástico, gente. Isso é o Weber. Se você tem duas cargas de mesmo sinal, por exemplo, 2 prótons ou 2 pósitrons, este termo aqui é positivo. Então, eu vou ter N menos uma coisa positiva. Se esse termo for muito grande, isso aqui vai se comportar como uma massa negativa. Então, o Weber mostrou que se eu tenho duas cargas positivas, elas vão se atrair em vez de se repelir. Olha que fantástico, gente. Isso é uma previsão teórica. Não é que elas se atraem, a força está para lá, mas elas se comportam como massa negativa. Então, em vez de fugir, elas vêm para dentro. E aí, qual que é o tamanho, com que distância que elas vão começar a se atrair? O Weber não sabia, porque ele não conhecia nem o elétron. Não existia na época dele. Mas ele, se a gente hoje coloca aqui carga do pósitron ou do elétron e a massa do pósitron, essa distância é 10 a menos 15 metros.
que é o tamanho do núcleo, gente. O Weber não tinha ideia do tamanho em que as cargas começavam a se atrair, mas ele construiu este modelo de átomo, com núcleo positivo se atraindo, estável, porque eles estavam muito pertinho um do outro. E os elétrons, que ele não conhecia, as cargas negativas, estariam orbitando em órbitas elípticas ao redor do núcleo. Isso é um átomo, gente. Ele sabia disso, é o modelo planetário do átomo. Olha que fantásticas as propriedades. Primeiro, isso é uma previsão do Weber. Ele não conhecia o elétron, não conhecia as séries espectrais do Balmer, do Lyman, etc. Não conhecia as experiências de espalhamento de Rutherford. É uma previsão teórica do modelo dele. O modelo do Bohr, que a gente aprende nos livros, foi inventado para dar conta dessas experiências. O do Weber não, uma previsão. O que mais? A distância, como eu falei, o tamanho daquele núcleo, o Weber não conseguia nem prever, porque ele não conhecia nenhum elétron. Mas se você coloca a partícula mais fundamental, o positron, e calcula a distância, dá o tamanho do núcleo. Não pode ser coincidência, gente. Eu acho. Né? Vai ver que é, né? Mas não pode ser, gente. O que mais? Hoje em dia, a gente tem que postular uma força nuclear. Por quê? Porque a gente fala, o núcleo está lá positivo, então eles vão se repelir. É cheio de próton, tudo positivo. Então o núcleo tem que explodir. Mas ele não explode, está tudo aí, a gente é feito de átomo. Então a gente fala, existe uma força nuclear. Você inventa. Com Weber você não precisa. Ele já explicou a estabilidade. Não só isso, com força eletrodinâmica. Não é nem nuclear, é força dele. Já é a unificação da física nuclear com o eletromagnetismo. E é previsão, gente. Sonhe com isso, tá? Essa noite, se vão acordar amanhã de manhã, vai ser um bom sonho. Se vão acordar, vão ver que é realidade, tá? Embora nenhum livro fale disso. Os livros didáticos só falam, antes do modelo de Bohr, só falam do modelo de pudim de passas, né? Do Thomson. Aquilo lá não funciona e tal. Aí vem o Bohr Ninguém sabe disso, gente. Agora vocês sabem. Ótimo, falem para os alunos de vocês. Estou falando bem sério, gente. Espalhem. Quem tiver interesse, a gente tem um livro, está lá em PDF, Modelo Planetário do Weber para o átomo. Tá? Está lá disponível para vocês darem uma olhada. Então esse é um assunto, tá? A gente só existe porque tem aquela componente de Weber. É ela que faz os átomos estáveis. Mas a gente fala, mas não tem nenhum outro efeito que a gente possa ver o Weber? Aqui eu vou pular isso aqui, porque senão vai ficar muito... Isso aqui é um pouquinho mais detalhado, eu vou pular. Eu vou falar aqui de uma outra coisa. Teste experimental. Será que não dá para eu comparar, fazer uma experiência? Vamos lá. Weber e Lorentz. Quem está certo, quem está errado. Então aqui está um exemplo mais simples de eu comparar Weber e Lorentz. Que é, eu tenho uma carga teste aqui, por exemplo. Então isso aqui eu eletrizei, tá? Está carregado aqui e eu acelero com a minha mão. Tá? Então tudo bem, então, eu posso colocar um ímã, vai descrever uma órbita circular e tal. Aí agora eu vou e eletrizo as paredes dessa sala aqui. Agora está tudo carregado. Aí eu repito a experiência. Eletrizo e faço o mesmo movimento. Será que vai ter alguma mudança devido agora eu estar descrevendo o mesmo movimento dentro de uma casca eletrizada? Essa é a pergunta. Com Lorentz não muda nada. Por quê? Uma casca uniformemente eletrizada não gera campo dentro, nem elétrico, nem magnético. Então não muda. Vai gerar fora, mas dentro não muda. Então tanto faz eu carregar ou não carregar a casca, não muda. Com Weber, muda. Porque a casca, lembra aquele termo de aceleração da carga teste? Vai exercer uma força se a partícula dentro estiver acelerada. Por exemplo, com a minha mão. Tá? Então deve ser mais difícil eu acelerar ela se eu eletrizar essas paredes aqui. E aqui o efeito não é pequeno, como em geral na relatividade, que é uma parte em 10 a 20, aqui o efeito é grande, gente. Se eu eletrizar essa casca com um potencial de 1,5 milhão de volts, que nossa amiga Genoa aqui deve ter aqui no Van der Graaf dele aqui, de repente eu posso testar esse tipo de coisa aqui.
Por quê? Porque a massa efetiva do elétron dobra. Eu posso fazer o elétron se movimentar com massa negativa. Se eu soltar ele, em vez de ele cair, ele sobe. O efeito é gigantesco. Existe? Não existe? Não sei. Estão começando a ser feitas experiências agora. É uma teoria que ficou abandonada por 150 anos e agora está voltando. Como é que eu poderia testar isso? Por exemplo, suponha que eu tenho aqui uma carga sendo acelerada aqui numa mola. Ela vai ter força menos kx igual a ma, você tira a frequência raiz quadrada de k sobre m. Agora você repete a experiência dentro de uma casca uniformemente eletrizada. Muda a frequência ou não? Sei lá. E a teoria? Para o Lorentz não muda nada, porque a casca não exerce força dentro. Para o Weber muda. A partícula vai se comportar com uma massa efetiva. A massa usual menos a massa de Weber. Se eu tiver 1,5 milhão de volts, ela pode dobrar a massa efetiva. Mudar a frequência de raiz de 2. Tá? E por aí vai. Então é uma possibilidade de teste. Pode ficar complexa a raiz dele? Frequência imaginária? Aí teria que fazer, não sei, teria que pensar. Teria que refazer as contas lá, mas é uma boa pergunta. E se agora eu colocar a casca para girar? Quando eu coloco a casca para girar, isso aqui é na teoria, tá, gente? Se eu coloco a casca para girar, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas uma casca girando uniformemente é como se fosse um solenoide infinito. Vai gerar dentro dela um B uniforme. Fora vai ser um B de dipolo, aquele assim, né? Aquelas orelhas e tal. Mas dentro, ele é o B uniforme aqui dentro. E aí a força do Lorentz, QE mais QVB, vai dar QV e esse aqui é o B. Tá? Que depende do ômega da casca, da carga que está na casca e do raio dela. Ok? Esse é o eletromagnetismo clássico. Se você faz a conta com Weber, eu só estou apresentando aqui o resultado final. Esse é o anterior que eu mostrei quando a casca estava parada, né? Que era o massa de Weber lá. Mas se você fizer com a casca girando, vai aparecer mais esse termo, mais esse, mais esse. Os alunos aqui que já estão no terceiro ano de mecânica vão reconhecer esses termos aqui, a cara deles. Esse daqui o que seria, gente? Vocês lembram? Centrífuga. Esse daqui, Coriolis, da mecânica. Não é eletromagnetismo não, tá? Mas a cara é a mesma, tá? Então, e agora se eu comparar, então o resultado do Lorentz é essencialmente esse termo aqui do Weber. Esse 2 corta com 12, vai dar um sexto. Então, o Coriolis elétrico é o força QVB. Tá? Só que o Weber tem aquele menos MA e tem também uma força elétrica centrífuga. Nada disso daí existe com Lorentz. Quem está certo, quem está errado? Sei lá eu. Algum dia algum de vocês vai poder fazer a experiência e de repente descobrir. Tomara que faça. Último ponto. Se você... Aqui eu estou falando de eletromagnetismo. Mas, gente, Weber, Coulomb, é igualzinho a Newton da gravitação. Contrário, é o Coulomb que pegou do Newton. Né? Aí você fala, bom, mas se eu tenho termos de velocidade e aceleração no eletromagnetismo, por que não aplicar esses termos também na gravitação? O que daria se a lei de Newton tivesse termos de velocidade e de aceleração? Quando você aplica esses termos, ou seja, uma lei de Weber gravitacional, você implementa o princípio de Mach, de que a inércia de qualquer corpo vem da sua interação com os corpos distantes do universo, estrelas e principalmente galáxias. Em particular, você deduz a segunda lei de Newton, F igual a ma. Você deduz isso. Você unifica a gravitação com inércia. Tá? Quem tiver interesse, esse livro aqui é do ano passado, está lá em PDF na minha homepage. Tá? Então depois vocês podem ler com calma e tal. E agora eu acho que... Conclusão. Ela é uma eletrodinâmica extremamente poderosa, que foi totalmente esquecida nos últimos 150 anos, mas que está voltando, tanto ela quanto a força do Ampère, tanto por motivos teóricos quanto por motivos experimentais. E aí agora eu acho que o interessante é a gente
vocês me crucificarem aqui. Depois de tanta heresia, né? Valeu, gente. Obrigado. Agora, abrimos para a sessão de perguntas. O eletroquimagnético de Weber também prevê emissão de radiação por partículas aceleradas? Ele não calculou nada disso. Aí é questão de se calcular. E você falou do modelo atômico, planetário, aí você já pensa logo. Mas lembra que o átomo é instável. Sim, mas se você pega a eletrodinâmica clássica, coloca ali, vai emitir radiação. Isso, mas na prática ele não colapsa. O do Weber não tem esse termo. Só vai ter se você tiver um meio, no qual cargas ao redor. Certo, mas por exemplo, uma transmissão de TV de rádio tem. Isso. O que a gente acabou de ver aqui? Mas aí ela prevê isso também. Não só prevê, como previu antes do Marx. Aqui, a equação de onda. Tudo isso aqui, ó. Antes do Marx. Então, quer dizer, também tem aí o... Tem equação de onda, está aqui. Não só tem, o Marx sabia disso. Por isso que ele colocou aquele termo lá na chamada lei de Ampère. Ele queria chegar no resultado do Weber. Não faria o elétron esperar lá pro núcleo? Não. Só se você tiver, de novo, interagindo com corpos ao redor. Aí eles vão pegar aquela energia. Weber conserva energia. Essa lei de radiação não infringe... Não faz reter... Não. Só na hora que você está interagindo com outros corpos. Tem que ter alguém para receber aquilo lá. Não é campo propaganda no vazio. Isso aí não tem Weber, é outro paradigma. Então, por exemplo, conservação de energia para campo, como a gente... Não, esquece disso. Aqui não tem campo. Você não fala de campo, só cargas. Mas tem a conservação naquele... Isso, tem. E foi o Weber, foi o primeiro a mostrar. Quando eu vi a fórmula, faz tempo nos estudei. Tem os trabalhos de potencial com retardo, pode fazer uma expansão. Isso, aí teve Não chega numa forma com isso, né? A Elixida conhece, mas não é igual. Não é igual? Não. Assim como em geral quem olha o Ampère e Grassmann aqui, quem olha isso daqui pela primeira vez fala, isso é o vetor B, vetor C. Não é, não é. É parecido, mas não é. Já alguém aqui tinha por ser levantado o braço? Pode perguntar. Condições iniciais da posição de velocidade inicial. Isso, só. E sempre tem solução, porque aparece módulo da aceleração de um lado. A gente não sabe nem se Newton tem solução para 3 corpos. Tá, até hoje está em aberto. Existe. Não, é numérico, mas você não sabe se é estável nem nada. Então, não, mas... Eu não sei. Então, nesse sentido tem. Tudo aqui tem solução. Você dá as condições, você vai resolver. Você tem um computador, você resolve. Analítico, não. Tem dificuldade de isolar a aceleração. Né? É claro que tem. É não linear, então, não. Na aceleração. Porque Não, na aceleração é linear. Então, mas linear é do lado direito. Quando eu substituo a segunda Aceleração lei de Newton, é linear. quando eu substituo a segunda lei de Newton, eu obtenho a aceleração do lado esquerdo também. Não, aí você vai colocar aqui MA aqui, por exemplo. Aí esse A vai vir para cá, mas vai estar linear. Mas tem um produto interno. Mas tem um produto interno com... Tem. É tipo assim, essa massa seria matricial, se quiser dizer assim. Não é um escalar mais. Mas é linear na aceleração. Qual a dificuldade experimental do que está vendo? Eu diria que... eu acho que não é tanto experimental. Eu acho que é mais mental. No sentido da pessoa estar motivada a ir fazer. Eu acho que é mais isso. A maior parte dos conhecimentos está totalmente, como eu falei, você não acha. A única coisa que se fala nos livros de Weber é uma nota de rodapé quando fala unidade de fluxo magnético. É o mesmo Weber. Lembra que é o Gauss ou Weber? É esse Weber. E a única coisa que fala nos livros é uma nota de rodapé dizendo da unidade de fluxo magnético. Gente, o sistema que a gente chama CGS gaussiano, o Gauss só fez o primeiro artigo, 1832, que é para
esse sistema é para você deduzir as unidades eletrodinâmicas só baseado em coisas mecânicas. Massa, tempo e comprimento. Gauss fez para dipolo magnético, um ímã. O Weber fez para carga, fez para corrente, fez para resistência, fez para voltagem. Tudo mais é o Weber nas obras dele. Esse sistema deveria se chamar, no mínimo, CGS gaussiano, weberiano. Mas sumiu da história, é isso. Entendeu? O Weber fez junto com o Gauss, trabalharam juntos. Bom, de forma geral, então, o argumento é que essa é uma dinâmica que pode substituir a de Maxwell. Assim espero. Mas existem experimentos que podem ser propostos para ter a diferença resultante. Claro que podem. Então, por exemplo, nesse caso, se eu entendi bem, não precisa de noção de campo e, portanto, também não de potencial. Você não precisa, você pode ter, se quiser. Não, É igual, por exemplo, Newton não tem, mas você pode falar, em vez de M1, M2 sobre R ao quadrado, você fala MG. O G você chama aquela somatória do M2 sobre R ao quadrado. Você pode, mas aí vai ficar só um matemático, Se né? a gente considerar a teoria de Maxwell, você pode obter a construção dos potenciais a partir da noção dos campos. Pode. Particularmente potencial vetor, por exemplo. Isso. Não deve aparecer no caso da eletricidade. Você tem um análogo a isso. Eu até escrevi aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Essa maneira que eu escrevi aqui eu escrevi ela em termos de campo. Isso é Weber, quer dizer, é a teoria do Weber. Mas para simplificar a notação, eu coloquei aqui um potencial escalar e um potencial vetor. E o que seria esse potencial vetor, por exemplo? Então, é do análogo a isso daqui. Se eu pegar, por exemplo, lei de Newton. Vamos falar aqui de 2 em 1. Isso daqui eu posso escrever como sendo M1G. Aí, nesse caso aqui, o G vai ser somatório em J de menos G MJ sobre R1J ao quadrado R1J. Você pode, se eu quiser, eu invento. Mas isso é diferente. Aqui é só um artifício matemático. Então, você pode fazer... Aqui eu fiz esse artifício matemático com Weber. Então, mas aí o potencial que você deriva dessa forma, ele tem termos adicionais por causa da eleição de Weber. Tem termos que são diferentes. Esse A aqui é parecido com o A do eletromagnetismo clássico, mas não é exatamente o mesmo. Então, nós tem integra num circuito fechado, dá igual. Em circuito aberto não dá igual. Então depende da situação. E quem fez isso daqui foi também o próprio Karl Neumann, o filho do Franz Neumann e tal, que trabalhou com isso. Por exemplo, você pode colocar, Weber não fez isso, mas esse Karl Neumann, filho do Franz Neumann, que a gente aprende aí do potencial vetor, da lei de indução e tal, o Karl Neumann colocou a lei de Weber em termos de lagrangiana e hamiltoniana. Você tem hamiltoniana e lagrangiana de Weber. Então isso é possível, embora não tenha sido feito pelo próprio Weber. André, a ideia principal, me pareceu que era incluir também, fazer uma analogia com mecânica newtoniana. Isso. E a mecânica, a eletrodinâmica de Weber, você inclui ação e reação. Uhum. Mas a gente sabe que a ação e reação, se eu tenho uma equação de ondas de propagação finita, é uma lei que não é muito desejada, porque quando for avaliar a força ali na frente, já não são na mesma reta. Isso não seria outra maneira de testar se a eletrodinâmica de Weber? Talvez, pode ser que sim. Então se propondo experimentos atuais. A respeito da localidade, a eletrodinâmica de Weber e a própria mecânica relacional, o que o senhor poderia falar? Interação direta entre os corpos. Assim como a lei de Newton de gravitação. Mesma coisa. Sol atraindo a Terra. Mesma coisa. Eu não entendi. As equações de Maxwell também saem da eletrodinâmica de Weber? Isso, saem das... tudo depende das condições. Quando você tem um circuito fechado, sai. Assim como, por exemplo, aqui eu estava falando do...
Grassmann e Ampère são diferentes. Tá? Um não tem nada a ver com o outro. Bem diferente. Mas aí de repente você vai, na hora que você integra, as duas é igualzinho. Então num circuito fechado você não distingue. Então se você aplica eletrodinâmica de Weber, na hora que você estiver, por exemplo, num circuito fechado com outro circuito fechado, vai dar as equações de Maxwell lá. Então, Mas se eu tenho, igual por exemplo eu acabei de mostrar lá, uma casca esférica e uma partícula, naquele caso não dá. Dá diferente, Weber e Lorentz. Então tem situações que dá diferente e muitas dá igual. A equação de onda, você também deduz a equação de onda em Maxwell. Então naquele caso que dá igual, dá igual. Tem situações que não vai dar igual. então, só uma coisa, eu devo esperar que ela seja invariante? Não, tem nada a ver. Esquece, não tem absolutamente nada a ver com o paradigma weberiano. Tem a relatividade, tem nada a ver disso aqui com... As equações de Maxwell São. É outro paradigma. Então, Que é com campo, aqui não tem nada disso. Esquece. então, será que você não devia observar uma diferença, de repente, no redshift, no Pode ser que tenha. Off? Pode ser que tenha. Pode ser Você que não tenha. chegou a ver? Não cheguei. Porque isso é, né? Claro. Está Tá tudo em aberto, gente. É uma coisa que está parada, 150 anos, está tudo para ser feito. E é só uma pessoa fazendo. Só uma pessoa fazendo. Vocês estão todos convidados, sinceramente, gente. Estava comentando com o professor Eduardo ali, eu comecei a descobrir isso, sabe quando, gente? Depois do doutorado, gente. Muito tarde. Já estava velhinho já. Vocês são jovens, gente. Olha a vantagem que vocês estão tendo. Vocês estão sendo apresentados isso. Jovens. Vocês têm a rebeldia de vocês, a energia de vocês, o potencial experimental, o potencial de arriscar. Eu fui velhinho. Vocês têm vantagem. Gosto mesmo do perfil do Leibniz, né? Eu não sei se eu entendi muito bem, mas a eletrodinâmica de Weber é formada a partir da força. Isso. Só força. Então, aquele termo com essa equação do exercício aí, é um termo de campo elétrico, né? Tipo, esse termo campo elétrico foi... Esse daqui? Esse termo aí, Ele vem de Coulomb. ele vem de Coulomb. Isso, o campo elétrico vem de Coulomb. Mas é que, tipo, parece que ele, tipo, excluía campo e só fazia com Não, força. de novo, é igual aqui. Eu não tenho campo aqui, mas eu posso escrever em termos de campo. A mesma coisa é Coulomb. Se eu escrever Coulomb, força de 2 em 1, Coulomb. Q1, Q2, sobre 4. Então, ele Tem campo aqui? Não tem, mas eu posso escrever isso aqui como sendo Q1E. Onde esse E, aqui eu estou falando de uma, mas eu posso generalizar para N cargas. Somatório de J de QJ sobre 4πε0 R1J sobre R1J ao quadrado. Então, eu posso escrever como, e esse daqui eu posso escrever como sendo, de novo, voltando à pergunta aqui do potencial, eu posso escrever como sendo gradiente do potencial. Posso. Aqui é matemático, mas está tudo aqui. Mas tudo vem de Coulomb. Então, lá no Estudo Aposento, lá o Weber... Ele não escreveu isso aqui, eu que estou escrevendo. Ah, sim. Quer dizer, na verdade foi o Kirk, mas muito bem. Não sei se ficou mais claro aqui. Então, tipo assim, não tem potencial, mas você pode escrever se quiser. Gente, olha que coisa, se vocês perceberem aqui, eu coloquei rapidamente aqui. Deixa eu ver se está para cá. Todo lugar que eu falo de lei circuital, eu coloco Ampère entre aspas. Acho que vocês não perceberam que eu passei muito rápido ali os slides. Mas, se a gente pega os livros didáticos, o que os livros didáticos falam? Eu vou voltar lá para um. Os livros falam isso daqui, né? Ampère, né? Ampère seria o rotacional do B igual a I0 J. Aí o Maxwell teria que vir aqui, né? Seria o Maxwell. Colocou isso, DC2, DC. Ou, a gente chama isso daqui de Ampère. Integral de B, dr, igual a I0. É a chamada lei circuital de Ampère. Aí teria vindo o Maxwell e 1 sobre C2. Aqui, eu vou tentar lembrar.
ou isso, é chamada corrente de deslocamentos, né? Então, nos livros a gente fala, o Ampère veio, o Ampère obteve a lei circuital, né? Aí, o Maxwell percebeu que essa lei não é compatível com a lei de conservação da energia, divergente do J igual a dV dt e tal. Aí, ele introduziu a corrente de deslocamento, corrigiu a lei de Ampère, e aí chegou na lei correta. Gente, o Ampère nunca na vida dele falou de campo magnético. Nunca. A única coisa que o Ampère fez, que é o que o Maxwell elogiou o tempo todo, é isto daqui. Isto, a força entre elementos de corrente e o resultado dela integrado. E é isto daqui que o nosso amigo Maxwell elogiou o tempo todo. Ele nunca falou de isto de B, nunca escreveu essa equação, mesmo sem a corrente de deslocamento, nunca. Quem chegou nisso foi o Maxwell. Ele que criou o B, inventou, definiu a partir desta lei aqui, ele chamou isso daqui de B. Aí, se você manipula aquilo lá, aí você vai chegar, se a corrente for constante, vai chegar nisso. Isso foi o Maxwell. Depois, o próprio Maxwell corrigiu a ele mesmo e colocou isso. Não foi o Ampère. O Ampère, desde o início, o Ampère começou a pesquisa dele quando o Ørsted fez aquela experiência da corrente passando num fio e defletindo uma agulha magnética. Essa é a experiência do Ørsted, né? Todo mundo aprende nos livros didáticos lá. Passa a corrente, o fio, a agulha desvia. Como que o Ørsted interpretou essa experiência na cabeça dele? O Ørsted falou, olha, além de estar passando corrente no fio, tem uma corrente elétrica aqui do lado de fora, em espiral. E aí a carga positiva empurra o polo norte, mas não atua no polo sul. A carga negativa empurra o polo sul ao contrário, e não atua na carga positiva. Interação de carga com o polo magnético. O Ampère veio e falou, gente, o Newton, o livro do Ampère, ele começa com isso. Opa, quase que eu vou... Eu aguardo. Não, deixa aqui. Tem o Sol aqui, os planetas aqui, né? O Descartes, né, antes do Newton lá, então está descrevendo uma órbita. O Descartes falava que tinha alguma coisa empurrando os planetas tangencialmente aqui. O Newton falou que não, é tudo força central. Você explica a órbita. O Ampère começa o livro dele falando, essa experiência da agulha fazer isso não tem nada a ver com alguma coisa circulando ao redor do fio. Ele fala, eu vou explicar isso aqui com a ação de Newton, força central, e é o que ele faz. Então ele sempre foi contrário a qualquer coisa circulando ao redor do fio. Ele deve estar 200 anos dando pulo no cemitério dele lá, todo livro chamar aquilo lá de lei dele. Ele era contra. Ele brigou com Ørsted, brigou com Faraday, brigou com Biot-Savart por causa disso. E aquilo que ele fez, que o Maxwell elogiou, sumiu. Quando resolveram adotar a força do Grassmann, que é compatível com a nossa amigo aqui do primeiro, que é isso daqui é Grassmann, gente, IDLB. O que o Lorentz fez foi pegar o IDL e colocar QV. É isso que o Lorentz fez 50 anos depois do Grassmann. É isso. Pegou, em vez de IDLB, ele falou, se for carga em vez de elemento de corrente, vai ser QV. Isso é o Lorentz, 50 anos depois, nada de experiência, só por cabeça dele. O Ampère não, ele era contrário a tudo isso. Então aquilo que o Ampère fez sumiu. Mas aí quando os livros adotaram Lorentz, porque é compatível com a relatividade, porque satisfaz a invariância de Lorentz, então tudo aquilo que não é Lorentz, tira dos livros textos, para não confundir os alunos. Aí tiraram Ampère, só deixaram Grassmann, porque Grassmann, como eu falei aqui, de Lorentz você chega em Grassmann. Os livros começam com Lorentz, aí de Lorentz você chega em Grassmann, que é compatível com a nossa amiga relatividade. O Ampère não é. Mas o Maxwell preferiu o Ampère. O Maxwell criou duas outras leis além dele. As duas do Maxwell também tinham essa propriedade.
de que na hora que você integra, dá esse resultado aqui. O Maxwell criou outras duas, da cabeça dele, não de experiência. Gente, se vocês lerem o Grassmann, como que o Grassmann chegou nessa lei aqui, gente? Vocês sabem o que ele fez? O Grassmann nunca fez uma experiência na vida dele. O Ampère passou 6 anos fazendo milhares de experiências, por isso que o Maxwell elogia, e fazendo conta e tudo mais. O Grassmann era um professor de ensino médio, trabalhava com filologia, né, estudo de línguas, filosofia. Aí ele inventou o cálculo do produto vetorial. Ele conhecia esse resultado aqui do Ampère, que a lei do Ampère, o Ampère não escrevia com produto vetorial, mas na nossa notação ele sabia desse resultado aqui do Ampère. O que o Grassmann falou? Eu vou dizer que isso aqui vale para elemento, não para circuito. Ou seja, uma força que ele conhecia integrada, ele disse que vai valer para elemento. Por que isso? O Ampère, como eu falei, lembra a experiência mais básica que a gente aprende de eletricidade? 2 correntes no mesmo sentido se atraem. Os opostos se repelem. Além disso, como eu falei, o Ampère, 2 no mesmo alinhadas se repelem. Tá? Então aqui elas se atraem, se elas estão alinhadas, elas se repelem. Então vai ter algum ângulo, para que elas continuem paralelas, em que a força vai a 0. Tudo bem? E aqui se atrai e aqui se repele. Tem algum ângulo, o Grassmann viu isso e falou, não gostei. Na cabeça dele ele não gostou. Aí ele falou o quê? Então eu vou eliminar isso daqui e essa vai ser a força. Ele sabia que a dele integrada ia dar do Ampère, que bate com todas as experiências. Aí ele foi e criou essa daqui. IDLB. Não por causa de experiência. Ele não gostou desse aspecto. Ele fala do tratado, no artigo dele de 45. Olha já a diferença. Olha o Ampère. O Ampère, quando ele começou as experiências, ele foi em 1800, quando a descoberta do Oersted. Então ele fez aquela famosa experiência no primeiro artigo dele, de 1820, que é a balança de corrente. 2 correntes no mesmo sentido se atraem, os opostos se repelem. É a base da nossa balança de corrente. O Ampère, no início, ele não demorou anos para chegar nessa lei. No início, ele achava, é uma lei muito complicada, gente. Antes disso, a gente só conhecia leis desse tipo, que era Newton na gravitação, Coulomb e a mesma lei para polo magnético, P1, P2 sobre R ao quadrado. A do Ampère é 500 vezes mais complicada, porque depende desses ângulos aqui. Isso é uma complicação danada. O Ampère achava que 2 elementos alinhados não deveriam exercer força um sobre o outro. Os motivos dele lá. Quando, em 1822, ele chegou, por outras experiências, nessa expressão final, aí ele concluiu que 2 elementos iam se repelir. Ele ficou tão surpreso com aquilo, e tão em dúvida, que ele resolveu fazer uma experiência. E é essa experiência que ele criou aqui. Ele criou essa experiência para testar aquele resultado. Então ele previu, bom, então se é assim o barquinho deve se afastar. Construiu e se afastou. Ele falou, ótimo. Então agora eu estou convencido de que tem aquela força. Olha a diferença do Grassmann. O Grassmann duvidou desse aspecto. Deve ter um ângulo que vai a 0, não gostei. Então, joga fora, cria outra ali. Nunca foi para um laboratório. Faz uma experiência. Testa. Nunca foi. Olha o Ampère, a diferença. Essa experiência aqui, gente, olha que coisa. Tem 200 anos que a gente continua discutindo essa experiência e várias outras. Esse pesquisador com quem eu trabalhei lá em Boston, nos Estados Unidos, fiquei um ano lá, 91, 92. Peter Granoy, é um alemão experimental, trabalhando lá no MIT e depois lá na Northeastern University, onde é que eu estava. Tem uns 5 anos atrás ele faleceu. O filho dele, ele trabalhou lá nos Estados Unidos. O filho dele, o Neil Granoy, tem a minha idade, 50 e poucos anos. Eu estou com 53, 54, nem lembro. O filho dele, o Neil Granoy, trabalha lá em Oxford, na Inglaterra, num laboratório de pesquisa, desenvolvendo um outro tipo de experiência que eu não mostrei aqui, mas que tudo tem a ver com isso, que de novo é um banco de capacitores. Aí aqui você tem uma chave, e aqui você tem um trilho e tudo mais, e aqui você fecha o circuito com um condutor. Então esse aqui é o projétil, ou em inglês gun, né?
Na hora que você fecha a chave aqui, o banco de capacitores fecha, vai passar uma corrente de pulso muito rápida, em microsegundos, e isso daqui é arremessado para longe. Então isso aqui é uma arma, um armamento eletromagnético, é o railgun, né? Um acelerador de projéteis. O filho do Peter Granot, com quem eu trabalhei lá, eu já encontrei ele em algumas conferências, chama Neil Granot, ele trabalha lá no laboratório com um desse tipo que ele construiu de altíssima precisão de railgun, que a máquina chama Ampere. E ele continua publicando no Physical Review, no Nature e tal. Procurem depois, gente, quem tiver interesse, só procurar lá. Peter Granot e Neil. Procura na internet, achem os artigos lá e leiam. Vocês vão ver na Nature, vocês vão ver Physical Review, eles têm livros só de experiência, gente, uma infinidade. Eu mostrei aqui 3 experiências, aqui mais uma, 4. Tem uma infinidade de experiências para testar essa força longitudinal. Olha só, gente, não é simples você falar, então faz a experiência certa. Tem 200 anos que a gente discute a experiência. Essa experiência aqui, você, em princípio, você pode medir a força. Você pode, em vez de ir do barquinho ir para frente, você coloca uma mola e deixa o barquinho parado. Né? Tipo assim, fazer aquela experiência lá. Tem aqui a minha bateria. Aqui está o meu barquinho. Aqui, vamos supor, tem uma chave aqui, se quiser. Eu posso colocar aqui uma mola. Na hora que eu fecho aqui vai passar uma corrente constante, mas nem, aqui é uma bateria comum, não é nem um banco de capacitores. Na hora que eu fecho aqui, vai estar passando um I aqui. Você pode medir essa força. Simples, é uma experiência simples. Você faz em física 1, se quiser. E aí esse ponte aqui é livre para andar, tem em relação ao circuito. Você pede, você fala, bom, mas isso aí. Se você calcula, olha que coisa, gente. Quando eu comecei nisso, final lá dos anos 80, eu sabia do Granot, que ele vê essa força longitudinal e tudo mais. O que é que os livros falavam? Bom, o Granot defendia, bom, isso aqui é uma prova da força longitudinal. Aí chegavam lá os autores que eu li e falavam, não, isso daqui é momento do campo eletromagnético. Na hora que está circulando aqui, tem um campo eletromagnético que flui aqui, porque não tem força longitudinal com Grassmann, lembra? Com Grassmann não tem. Então, a força nisso, não tem. Você não tem longitudinal. Então, para você explicar com Grassmann, você tem que explicar só com a força nesse pedaço aqui. Aqui não vai ter força e aqui não vai ter força. Só na parte transversal. Só que aquela força com Grassmann é muito pequena. É uma força muito pequena. Aí, quando você lê os artigos de quem trabalha com eletromagnetismo clássico, aí eu via coisa do tipo, não, é transferência de momento do campo eletromagnético. Mas ninguém mostrava a conta. Aí vem o outro e falava, não, isso daqui é um pulso de corrente que aí está circulando, aqui só blá, 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 blá. O único que mostrava contas e que mostrava que a força era proporcional aí ao quadrado, que dependia do logaritmo, do raio do fio, etc., era o Granot. E o cálculo dele batia com a experiência. Para azar meu, quando eu trabalhei com esse Marcelo Bueno, que foi meu aluno de doutorado, a gente mostrou que nessa situação aqui, existe uma maneira da cálculo do Grassmann concordar com a experiência. Qual que é? Porque com Grassmann não tem nada de logaritmo, nada, e a força só nesse pedaço transverso aqui é pequenininho, que não é compatível com o resultado experimental. Mas, se você calcula não só a força do suporte na ponte, mas também a força da ponte nela mesma, aí o do Grassmann concorda com o Ampere. E aí concorda com a experiência. É uma coisa para mim maluca, porque a ponte faz força nela mesma. Mas assim dá certo. Quem quiser, acredite. Vamos agradecer mais uma vez, André, que tem um café.